Não. Olhar para a câmera, e manda bala. Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável, conversa com o Doc, toda segunda-feira às 19 horas, terceira temporada, tá acabando, hein? Tá acabando a terceira temporada, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Quero lembrar você de curtir o canal, de curtir o vídeo, compartilhar no grupo da família. Eu vou trazer um assunto hoje aqui, tô recebendo um convidado muito especial lá de Porto Alegre, e a gente já vai falar com ele. É um assunto muito importante, a gente vai falar sobre espiritualidade e saúde. A gente toma muito cuidado quando a gente fala desse assunto, porque toca muitas vezes em pontos nevrálgicos, mas a gente hoje tem muita evidência na literatura médica e a gente tem muita delicadeza de abordar o assunto e dessa maneira a gente poder entrar na intimidade do paciente, das pessoas e tratar disso que tem um impacto direto sobre a qualidade de vida dos nossos pacientes, tem um impacto direto em desfechos de saúde. Então a gente também não pode, por causa da delicadeza, negligenciar um assunto tão importante. E para isso eu quero receber a doutora Andréia Cussan. Bem-vindo, André. O André, ele é médico de família e comunidade, ele é coordenador da atenção primária em saúde da Santa Casa de Porto Alegre, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, certificado pela International Board of Lifestyle Medicine, membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e um dos coordenadores do processo de certificação para o International Board aqui no Brasil, para brasileiros. E ele tem uma outra credencial que não é científica, mas que é muito importante, muito valiosa para nós, porque ele é monge zen budista. André, muito obrigado pelo seu convite, obrigado pela sua presença aqui. Doutor Bruno, super obrigado, eu que agradeço, né, e bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Ah, André, que bacana ter você, cara, fiquei muito feliz que deu certo da gente conversar, porque enfim, é um assunto importante e eu acho que você tem essa credencial, e eu queria te começar perguntando um pouco sobre você. Queria que você contasse um pouco a sua história, porque é peculiar nós termos um médico que é monge. A gente, quando pensa em monge, a gente pensa em alguém fechado no monastério ou alguém que se isolou lá no Tibete, ainda mais alguém monge budista. E aí a gente tem contato com alguém que tem uma prática profissional, que trabalha e que é monge zen budista. Então eu queria que você comentasse um pouco essa sua viagem pessoal e como que você chegou a isso. Então, né, se criou realmente esse imaginário coletivo, né, do monge zen budista ser alguém fechado em monastério. Não que a gente não faça isso, nós temos os nossos momentos de treinamento, de estar mais reclusos, mas é curioso porque o médico acabou puxando o monge, digamos assim, né, porque tudo começou, eu cursando medicina e depois como médico de família, e uma das políticas públicas que nós temos, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, né, e dentro dessas práticas tem a meditação. E num determinado momento eu queria oferecer isso para as pessoas, para as comunidades, né, que eu atendia, enfim. E fui estudar e uma coisa que está muito em voga e que se fala muito, né, que é a meditação mindfulness, de atenção plena. E essa é validada cientificamente, tem todo um corpo de evidências. Então, nela que eu comecei a estudar, fiz um curso de imersão, sou instrutor de mindfulness. Só que quando eu fui começar a ler, eu percebi que, curioso, ela vem de duas escolas budistas, né? Ela vem do budismo Theravada, que é um budismo do Sudeste Asiático, onde tem uma técnica de meditação chamada Vipassana, e o Zazen, que é a técnica do Zen budismo. E assim falei, bom, vamos então estudar as raízes do mindfulness. E aí acabei chegando no Zen. Então, sentei a primeira vez em Zazen, fez todo sentido, falei, bom, é isso. E aí eu pude casar o melhor dos dois mundos, né? Casar a vida profissional, sim, agitada, com a meditação Zen, né? E tem monges por aí, né? Eu acho que muitos conhecem a Monja Coen, que é a minha professora. A Monja Coen viaja o Brasil inteiro, né? Ela ficou anos reclusa, né? Eu tive esse momento também, mas a gente está no mundo, obviamente, para conversar, dialogar com as pessoas. Que legal. O André tem quantos anos? Eu tenho 45. 45. E você fez a sua graduação de medicina até qual idade? Eu fiz com 20 e pouco, terminei com 22, 23 anos. E aí você já foi para fazer medicina e comunidade? Foi de fazer medicina de família e comunidade, direto. E aí, quando que foi essa virada e quantos anos você ficou recluso? Assim, ou quanto tempo você ficou recluso? Como que foi?
Varia bastante, né? Porque como é que funciona? A gente, no normal, quando a gente vai para mosteiros, né? Até no Japão, o treinamento foi todo no Brasil, né? A gente fica até anos, né? Por exemplo, a Monja Coen ficou, ela foi 13 anos. Eu tenho colegas que ficaram 9, 10. Entre idas e vindas, o que eu fiquei foram meses, né? Então, ficava meses recluso, voltava a trabalhar, mais alguns meses recluso, voltava a trabalhar, porque a formação monástica, ela leva alguns anos, né? A minha, por exemplo, eu ser um noviço, foram 5 anos treinando como postulante, até ser o que a gente chama de monge noviço, né? E aí tem algumas etapas, enfim, ao passo que era para ter concluído a minha formação como monge em 2020, veio a pandemia, e aí a gente teve que segurar, a ordem religiosa segurou até 2023, quando a gente pôde ir ao Japão. Aí eu concluí, ano passado, uma etapa que tinha que ser feita lá, eu consegui concluir lá. Mas varia muito. Entendi. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Qual que foi a principal, ou qual que é a principal diferença? Porque a gente vai conversar um pouco sobre as evidências da espiritualidade na nossa prática profissional, mas me interessou muito trazer 2 médicos confessionais, ou seja, que confessam sua religião e que não tem problema com isso, porque eu tenho a impressão que o médico ter uma espiritualidade bem desenvolvida impacta a prática profissional, a interação no 1 a 1 com o paciente. Isso faz muita diferença. Quanto que isso mudou quando do André, que entrou na residência de medicina em família e comunidade, para o André pós-formação monástica? Qual que foi o impacto disso na sua prática profissional? Então, né, a medicina de família e comunidade, como ela é uma especialidade, né, que um dos princípios-chave é exatamente a relação médico-paciente ser muito solidificada, digamos assim, né, a gente tem quatro princípios-chave que a gente discute na Organização Mundial, e um deles é a relação médico-pessoa, né, que a gente fala. E eu até entendia, tem um corpo teórico de conhecimento, quando a gente fala, por exemplo, de empatia e compaixão, quando se estuda a relação médico-pessoa. Isso está posto, está na literatura, tem evidências para isso. Um médico mais empático engaja, né, inclusive mais o paciente em mudanças de estilo de vida, garante melhor adesão até tratamento medicamentoso tradicional e as próprias mudanças de estilo de vida. Só que na formação, né, quando aí foi falando do monge, né, o que acabou acontecendo foi que, bom, eu acho que aí eu consegui entender um pouco mais o que seria essa empatia e essa compaixão, né, porque no budismo o conceito de compaixão, ele é muito parecido com o conceito acadêmico que a psicologia estuda, e não tem nada a ver com sentir peninha. As pessoas acham que, compaixão tem a coisa da relação de pena. A relação de pena, ela tem uma balança desigual, né, eu de cima estou olhando o coitadinho de baixo. E o conceito acadêmico de compaixão, na verdade, é literalmente não gerar sofrimento, minimizar ou não gerar sofrimento adicional. Então, isso para mim ficou mais claro quando eu trouxe essa espiritualidade, digamos assim, né, essa minha vivência para o dia a dia. Ficou muito mais fácil eu compreender o sofrimento humano, ficou muito mais fácil, inclusive, eu não sofrer tanto o sofrimento à volta, né? Porque às vezes a gente é impactado, né, com as coisas que vêm do ambiente e tudo bem, é temporário, a gente é humano, sente raiva, sente tristeza e tudo certo, né? O que não pode, né? E o meu treino, inclusive, como monge eu não absorvo isso como uma esponja e retenho isso, né? Eu posso sentir as coisas, mas deixar ir, digamos assim. E esse foi o treino, É né? muito legal isso que você falou. Você sabe que eu fiz uma faculdade que era PBL, né? Foi a primeira faculdade de PBL do Brasil, a FAMEMA, e eu sou a 5ª turma de PBL do Brasil. E a gente tinha um treino, eram outras disciplinas, digamos assim, né? E uma delas chamava Habilidades Profissionais, que tinha um treino de comunicação. E uma vez uma professora psiquiatra chegou para mim e falou assim, Bruno, o que é empatia? Eu estava no primeiro ano de graduação. Eu falei, é sentir o que o paciente está sentindo. E ela falou, é sentir o que o paciente está sentindo, mas em algum momento também conseguir se desconectar disso. Porque você não pode levar todos os problemas de todos os pacientes, porque senão você vai ficar doente também. E, cara, aquilo foi tão profundo, para mim foi o primeiro ano de graduação, e eu sempre trouxe isso comigo, e você falando isso, é exatamente isso que a minha professora ensinou no primeiro ano na aula de comunicação, quer dizer, a gente saber sentir o que o paciente tem, a gente tá junto dele, dar apoio, mas ao mesmo tempo a gente conseguir se desconectar disso, porque afinal de contas a gente atende dezenas, centenas, milhares de pacientes, né?
Agora, uma outra pergunta que, seguindo aqui, como que você definiria, eu tenho uma definição, talvez seja a mesma, mas como que você definiria espiritualidade e como você definiria religiosidade? Essa é uma pergunta muito boa e necessária, porque isso dialoga exatamente com as ciências médicas, das ciências da saúde, né? O conceito de espiritualidade, ele é exatamente a busca por resposta por aquilo que transcende o eu, né? Então, quando eu me faço perguntas do tipo de onde eu vim para onde eu vou, isso é espiritualidade. Isso é amplo, é aberto e não precisa estar ligado à religião. Religiosidade é a mensuração, digamos assim, né, o quanto uma pessoa exerce e pratica uma religião. Então, por exemplo, quando eu falo que uma pessoa é católica não praticante, o não praticante seria, digamos, a religiosidade dela, né? Católico é a religião católica e a espiritualidade é ampla, ela é sincrética, entram outros elementos de vida da pessoa, né? Então, tem muito a ver com a bagagem de vida, né? Alegrias, até mesmo tristezas, traumas, e esse conceito é amplo. Inclusive, um ateu agnóstico também tem a espiritualidade em si, porque ele se faz perguntas, né? Porque a gente até pode ter sistema de crenças, mas eu não tenho, digamos assim, certezas, né? Então, é desse lugar que a gente diferencia. Espiritualidade, que é algo amplo, inerente ao ser humano, e religiosidade, que aí é essa mensuração do exercício de uma religião, né, digamos assim. Eu concordo com a definição. Eu costumo dizer que a religiosidade é um conjunto de práticas ligadas a uma comunidade dentro de um código específico e dentro da mesma explicação ali, né? Dentro do mesmo, dentro da mesma cultura, né? Ali entre as pessoas. E é exatamente esse exercício desse conjunto de regras, práticas e disciplinas no coletivo, correspondendo àquele grupo de pessoas, de alguma maneira. E aí, uma pergunta. Eu tenho uma impressão de que, assim, a religiosidade, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Então, a gente vê pessoas que exercem a religiosidade e essa religiosidade gera na pessoa uma relação patológica com o transcendente. E isso impacta no corpo dela porque traz um sistema de crenças. Então, por exemplo, quando eu sou cristão, de origem protestante, e aí o que eu vejo muito no meu meio, né? Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, que se veem com um quadro de transtorno de ansiedade, com sintomas depressivos, às vezes não é um diagnóstico de depressão, e a pessoa se sente na obrigação de, por meio da religião, tratar a doença dela. E ela negligencia o cuidado, negligencia como se cuidar da psique, isso é um exemplo relativamente comum, como cuidar da psique fosse a obrigação dela, da relação dela com a religião, ou cuidar da psique fosse negligenciar o transcendente, negligenciar Deus, negligenciar a religião. Eu vejo essa religiosidade como patológica. Mas eu vejo espaços onde a religiosidade ela pode ser boa, no sentido de você ter acesso a uma comunidade, de pessoas a pares, pessoas que te aceitam, um lugar onde você pode se abrir, um lugar onde você pode compartilhar suas dores. Como que você enxerga? O médico de família ele tem uma presença muito grande na vida das pessoas, né? Então, vocês estão inseridos ali quase que na casa das pessoas, ou quase não, na casa das pessoas muitas vezes. Como que você enxerga isso e como que você aborda isso nos seus pacientes? Então, tem um conceito que a gente usa quando estuda, né, a relação de espiritualidade e saúde, chamado coping religioso espiritual, né? Coping, né, traduzindo é enfrentamento, ou seja, de que forma eu uso, né, minhas vivências espirituais e religiosas para enfrentar qualquer condição, seja a adversidade da vida, seja algo que é muito emblemático que a gente estuda quando se fala em espiritualidade, que é uma doença com potencial grave, uma doença terminal, por exemplo, como neoplasia. Então, eu sempre falo, né, que quando, por exemplo, diante de um diagnóstico, né, de um câncer dito terminal, a pessoa pode entender isso como algo que eu consiga manejar usando o divino, o sagrado, ou como um castigo, né? Então, eu tenho o coping religioso positivo. Se Deus quiser, vou ficar bem. Se Deus quiser, eu vou fazer as coisas possíveis. Mas também tem um coping negativo, que é, Deus me castigou, né? Isto é um castigo.
E também essa coisa da negação, Bruno, que tu falas, envolve exatamente uma coisa que a gente fala muito, né? Eu, na universidade, quando a gente discute método clínico centrado na pessoa, que é uma metodologia canadense, né, que vem da medicina de família e até prepassa a própria medicina do estilo de vida, a gente diferencia, né, o que é doença de experiência da doença, né? Uma coisa é a doença dura que está no livro, né? Hipertensão, dengue. Outra coisa é o grau de entendimento da experiência, né? O que essa pessoa experimenta, né? O que ela tem enquanto ser com essa condição de saúde e o quanto ela ou minimiza a condição e até nega, ou ela chega a maximizar a condição. Então, é nessa pegada, né, que a gente vai trabalhando com coping, né, diferenciando o que é positivo, e a gente, né, a nossa meta é trabalhar com que as pessoas tenham coping positivo e não coping negativo, digamos assim. Que legal. Você sabe que eu vou te contar rapidamente um pouco a minha experiência, tá no livro que eu vou te mandar, e eu tenho uma experiência pessoal, eu cresci no ambiente religioso, tá? E aí, segue a vida, segue o jogo, e em 2017, André, meu filho mais novo teve um tumor cerebral bem grave. Eu tava com a mala pronta para ir para Nova York para maratona. E aí, literalmente, ao invés de ir pra maratona, eu fui pro Hospital de Câncer Infantil aqui em Campinas. Nossa. E foi duro. E a espiritualidade e a religiosidade me ajudaram muito nisso. E aí, eu tomo cuidado para falar disso, porque eu não quero nunca quero que pareça arrogância. Mas foi uma coisa que minha irmã me trouxe. E da observação dela, do nosso enfrentamento naquela época. Porque por ser um interessado em religião, eu sempre estudei o sofrimento humano também, com esse olhar, né, de, poxa vida, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? É uma dúvida nossa, né? E a gente sabe que é real, as coisas ruins acontecem para todo mundo. Seja você o mais bonzinho ou o mais malvadinho, um dia o chicote vai estar lá pro seu lado. Um dia você vai enfrentar dificuldades, alguém que você ama vai ficar doente, a gente não sabe quem, mas os problemas vêm, né? E eu tinha muita clareza quando isso aconteceu com o Davi, que eu falei, chegou a minha vez de sofrer. E aí eu falo isso porque eu aconselhei uma pessoa que trabalha comigo essa semana, que tá com um parente com um câncer grave. Eu falei, no dia de sofrer, a gente tem que saber sofrer, né, André? Eu acho que isso é um exercício de entender que esse processo é a viagem que eu tenho que fazer. E aí, foi muito duro deixar o Davizão na sala de cirurgia, a conversa com o neurocirurgião foi dura, e quando nós saímos de lá, estavam conosco a minha irmã, eu e minha esposa, minha irmã era 7 da manhã, e um pastor. E aí minha irmã falou assim, vocês querem orar? E aquela oração que eu fiz, eu falei assim, Deus, se o meu filho morrer, eu vou continuar te amando. E aquilo, a minha irmã trouxe para mim faz uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, uma conversa de família que ela ficou muito impressionada. Eu não lembro exatamente dessas palavras, mas era essa a clareza, no sentido da gente entender que a gente tem que ter uma leveza do viver e enfrentar sem vitimismo essas questões. E é bem o que você está trazendo, né? Esse lance de a gente entender. Eu gosto muito da frase do Guimarães Rosa e falo muito no consultório, que ele fala assim, viver é muito perigoso. E a gente tem que ajudar o paciente a entender que ele não é vítima de uma divindade quando uma coisa ruim acontece com ela, não é? Perfeito, não é isso, né? Tem um dos primeiros ensinamentos que o Buda histórico deixou, inclusive, né? A gente chama de 4 nobres verdades. O primeiro, ele é um tapa na cara, que eu falo, né? O primeiro ensinamento existe sofrimento. O sofrimento existe. Ou seja, ele está posto no mundo, né? E a gente tem desde sofrimentos menores, como, eu enfrento o trânsito, eu pago contas, impostos, pego fila em mercado, saio na chuva e me molho, ou está muito quente. Então, tem essas coisas menores e tem as coisas mais graves, como, né, doenças terminais, né? E eu passei por isso recentemente com a minha irmã, né? Minha irmã faleceu há 2 meses, e a minha família, eu sou de uma família cristã, também tradicional, né? No mínimo curiosa, importante falar, e abrir esse parênteses aqui, porque eu acabei indo para o budismo, não só pela questão da medicina,
mas foi quase que uma terceira via, porque a minha mãe é católica praticante, meu pai é pastor evangélico da Assembleia de Deus. Caramba! É, então, estão casados até hoje, mais de 50 anos, mas, obviamente, tem lá suas divergências, né, religiosas quando eles conversam, só que eu virei para os dois e falei, ainda com 16, 17 anos, gente, nenhum nem outro. Cara, e só um parênteses, 16, 17 anos, a gente volta pra uma época em que católicos e evangélicos batiam muita cabeça. Hoje Exato. bate-se menos, né? Tem mais É, concordância. Lá nos anos ex 90 era pior, né? exatamente, foi isso que eu encarei, né, então o que eu fiz foi exatamente procurar o meu caminho, e aí, claro, fiquei um tempo praticando aqui, praticando ali, cheguei a estudar Kabbalah, fui para Israel, e aí cheguei na meditação. Mas aí, voltando, né, para essa conversa do sofrimento, né, ele existe, ele está posto no mundo, né, então, e aí o segundo ensinamento que o Buda deixou é, existe sofrimento e existe causas e condições desse sofrimento. E aí é quando dialoga com a nossa natureza humana. Por exemplo, está calor, mas o fato de eu falar, bom, está calor, vai mudar o clima? Não, a gente tem que agir. Digamos assim, eu tenho que, algo simples como ligar o ventilador, ligar o ar-condicionado, abrir um leque, ou refletir algo mais macro, como, bom, temos fenômenos climáticos que estão levando a calores extremos. Então, eu estou trazendo isso porque a gente parte do sofrimento, que ele está posto, existe, até fazer a virada de chave. Porque, bom, o segundo ensinamento tem causa e condição, e no terceiro ele vai falar que tem uma solução para esse sofrimento. E aí é que entra o corpo de ensinamentos do próprio budismo, e aí vai entrar a questão da compaixão, da autocompaixão também, né? Então, essa coisa é muito bonita essa tua frase, Bruno, do eu continuo te amando, porque isso também cabe para si, né? Cabe para a gente. A gente, às vezes, se negligencia muito como profissional da saúde, até como ser humano, né? A coisa do se doar, né? Você fala tanto das doações, né? Em trabalho, e a gente esquece de olhar para a gente, né? Então, a gente também é parte desse universo. Então, olhar para isso é extremamente importante. Que legal, cara. E aí, nesse contexto quando você olha hoje, a gente tem, por exemplo, lá a diretriz, e o que parte de eu falar com mais liberdade sobre espiritualidade e saúde é o fato da gente ter, e eu comentei com você nas nossas conversas pré-live, pré-podcast, que tem o grupo de multidisciplinar de estudos da espiritualidade em cardiologia, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem uma diretriz, né? Então, das poucas sociedades médicas do mundo que tem uma diretriz propondo essa abordagem por parte dos médicos. E, infelizmente, boa parte dos médicos não tem esse desenvolvimento da própria espiritualidade para poder ajudar o paciente, né? Assim como o médico que não faz atividade física não consegue ajudar o paciente a fazer atividade física de maneira adequada, o médico que não tem uma viagem de autoconhecimento e de desenvolvimento da espiritualidade também não consegue ajudar o paciente, porque ele fica claudicante aí nessa jornada. E aí hoje, quando você olha e quando você conversa com os pacientes, quanto de abertura você sente por parte dos pacientes para receber ajuda nesse campo? É muito curioso porque esse mapeamento das causas, porque isso não acontece no atendimento, né, inclusive já foi mapeado devidamente por estudos, né, além do GENCA, né, eu conheço, né, alguns colegas do GENCA, já citei até em alguns trabalhos nossos, né, eu ajudei a criar o grupo de trabalho de espiritualidade e saúde da própria Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e trabalho com o pessoal no grupo de trabalho de espiritualidade da Associação Brasileira de Ensino Médico, na ABEM. E na ABEM a gente começou a discutir isso, claro, falando na perspectiva de formação, né, que isso também é um dos elementos, né? A falta de formação adequada, obviamente, impacta. Mas eu sempre falo que talvez o principal motivo é o próprio setting pessoal. O que eu quero dizer? Eu sou médico, esses assuntos não podem entrar. E às vezes a pessoa que vem em atendimento fala, o cenário de consulta médica, isso não pode entrar. Então, já criei uma barreira de cara. A questão de abertura, a gente consegue, a gente cria, né? E, claro, eu não preciso abrir de maneira aleatória, né? Por exemplo, e vou dar um exemplo bem simples, e é inclusive onde é menos difícil inserir a discussão de espiritualidade e saúde, diante de uma doença com potencial grave, né? Então, se alguém está internado, por exemplo, eu vou sair do cenário de consultório, e alguém está internado, né, eu trabalho numa Santa Casa que tem um complexo hospitalar,
Certamente, eu acho que a discussão da espiritualidade precisa surgir. Tu queres alguém, uma liderança religiosa para estar junto, né? Tem hospitais, até aqui em Porto Alegre, por exemplo, que eles têm filósofo para ateu e agnóstico, porque o ateu e agnóstico ele vai ter reflexões quando está no quadro terminal. Um filósofo E aí, capelão. um filósofo capelão, né? A Interessante. formação de capelania, ela existe, né? Inclusive tem uma diretriz muito legal do NHS, né? Que é o NHS, o Sistema de Saúde do Reino Unido, uma diretriz muito legal voltada para a capelania em saúde, onde eles, inclusive, diferenciam o que é cuidado religioso do que é cuidado espiritual. Porque, por exemplo, eu sendo um religioso, eu posso fazer uma conversa espiritual com qualquer pessoa. A gente sentar, conversar sobre a vida, né? Aqui em Porto Alegre eu represento o budismo no diálogo interreligioso. E eu convivo, obviamente, com espíritas, com rabinos, com pais de santo. E o grande ponto, e eu acho que talvez é algo que aconteça muito na sociedade atual, né? Mais do que olhar para as diferenças, para aquilo que é diferente, a gente tem que olhar para aquilo que é convergente ao ser humano, né? O ser humano foge do sofrimento que o Buda histórico falou. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer ficar triste, né? A gente quer a felicidade, né? Você fala muito da busca da felicidade. Então é desse lugar que a gente tem que partir quando conversa, né? Quando vai entrar nisso. E aí é uma conversa. E aí você estabelece uma conversa espiritual num cenário de contexto em saúde. Inclusive de eu também manejar de maneira sutil, tem ferramentas para isso, né? O GENCA tem isso muito bem mapeado, né? O grupo de espiritualidade em medicina cardiovascular, espiritualidade, onde eles vão falar, né? De que ferramentas eu posso usar para abordar de maneira sutil e também ver se aquele é o setting, né? Se é o cenário propício, que às vezes não é. E às vezes a pessoa fala, não quero falar sobre isso, tudo bem, a gente respeita, e abre-se no outro momento, né? Assim como às vezes a minha própria religião, vou te falar que em 21 anos de medicina eu nunca passei por isso, mas, não me lembro pelo menos, mas de alguém perguntar assim, qual é a sua religião, e eu consegui falar, e é claro, o que acaba acontecendo é que como o budismo é uma religião muito, eu vou chamar de exótica, né? Não tem muitos praticantes budistas no Brasil, todo mundo fala, que interessante, aí surge a curiosidade natural e perguntar algumas coisas, e aí, às vezes, se estabelece uma conversa sem entrar no mérito proselitista, digamos assim. Sim. Comigo acontece bastante isso também, justamente porque é natural que, às vezes, algumas pessoas cristãs protestantes procurem você por ter a mesma cosmovisão e queiram apoio, ou mesmo ela não tem uma declaração de fé própria, mas ela te procura porque ela conhece a sua, e aí com isso já imagina que você é uma pessoa com mais humanidade, um pouco mais sensível, que consegue compreender essas delicadezas, e buscam, né, esse cuidado a mais, às vezes numa conversa, num diálogo, num passar o diagnóstico. Muito legal isso que você falou, de que o enfrentamento da doença não é a doença. Cara, esse, para mim, é a mensagem, porque eu tenho pacientes, às vezes, com doenças relativamente leves, mas que impõem, o enfrentamento disso é um sofrimento muito grande, muita dor, e você percebe que aquela dor é desproporcional. E, ao mesmo tempo, você tem pacientes que têm doenças graves, seríssimas, e a pessoa lida com uma leveza e uma tranquilidade muito rica e inspiradora. Então, eu acho que o caminho passando por aí faz muito, muito sentido, André. Cara, que legal. Você sabe que a gente estava conversando, pessoal, e hoje a live vai ser um pouco mais curta, até para deixar vocês um gostinho de quero mais, para que a gente possa, talvez, num dia ao vivo, a gente ter isso daqui, Andrezão. A gente entra ao vivo às segundas-feiras, às 19 horas, um dia, de repente, a gente entra ao vivo para a galera perguntar aqui pra galera perguntar aqui no chat. Mas, assim, eu queria te fazer uma última pergunta, por isso que eu estou caminhando para o encerramento, para a gente ter uns 5 minutos discorrendo sobre isso, porque quando a gente conversou, você falou que você era budista e agnóstico. E eu queria entender como... Porque o agnóstico, ele tem uma declaração de incertezas. E aí, a gente presume que a religião, ela traz esse quê de certeza, né? Toda religião, ela traz, pelo menos a visão que a gente tem, uma religião, ela traz um código que fala, a vida é assim, esse é o pau. E aí, como que é essa correlação e como que é
Enfim, conta pra nós aí como que é essa história. Não, é bacana porque o budismo ele é uma religião que ela não é proselitista, né? Eu digo proselitismo no sentido de eu não Sim, preciso que o converter mundo se pessoas. converta pensando assim, minha cosmovisão de mundo não vai melhorar se todo mundo for budista. Pelo contrário, a ideia não é essa, né? Sim. E na verdade, o budismo, inclusive, não exclui outras religiões, por exemplo. Tem praticantes budistas que eu convivo nas comunidades que se declaram budistas e católicos, porque não é excludente, né? Qual é a grande questão do budismo? Né? O budismo ele é uma religião não teísta, ou seja, não existe um Deus, uma entidade divina como elemento central. E ele pode perguntar, tá, mas qual é a prática, qual é o sistema de fé? E quando eu falo em religião, eu estou falando em fé. Existe uma fé. No budismo, o que a gente fala é a fé na prática, né? Então, é a fé naquilo que eu aprendo, conduzo, né? E aprendo, obviamente, com os ancestrais, que a gente fala, porque o budismo tem uma relação de ancestralidade, digamos assim, né? A gente tem o Buda histórico, e os ensinamentos foram passados de geração a geração. Isso tem mapeado na minha tradição zen budista, né? Eu sou a 92ª geração desde o Buda histórico, e esses ensinamentos foram passados e tem esse mapeamento. Cada mestre foi deixando um grupo de ensinamentos muito sobre a vida, né? Tanto que até se confunde o budismo. Tem gente que acha que o budismo é filosofia de vida e não religião. O budismo ele é religião porque ele tem uma estrutura, né? Mas ele não tem este ente central, ou Deus, ou alguma Santíssima Trindade, ou ele até tem seres, né? Tem arquétipos que a gente estuda e entende, e até faz cerimônias eventuais no budismo, mas isso não é central. O grande centro realmente é o nosso senso de humanidade. Então, o fato de ser agnóstico, a gente entra nesse cenário de incerteza porque, inclusive, um dos selos da existência no budismo é a impermanência. Nada nesse mundo é fixo ou permanente, né? A gente olhando aqui, eu estou olhando aqui o calendário 2024, quer dizer, há 4 anos a gente estava entrando num cenário, atrás a gente estava entrando num cenário até sombrio, eu diria, né, com a pandemia por Covid, um monte de incertezas que nos pegaram, né, e infelizmente muitas pessoas faleceram, então teve todo o desenrolar histórico, ao passo que estamos aqui. Qual é o aprendizado que a gente trouxe, né, que tipo de legado as pessoas que partiram deixaram, eu posso respeitar o legado, né, de entes queridos, pessoas que eu admirava. Então é desse lugar que o budismo vai falar. Então a coisa da incerteza do agnóstico é isso, a gente não rechaça a ideia de Deus, só que ele só não é central na ideia do budismo. Mas tem budista deísta, sim, que acredita, só que no budismo não é esse ponto de discussão. Na verdade, a grande diferença é essa, porque o budismo a gente vai olhar para a vida, né? O que é importante eu fazer nesse intervalo entre nascimento e morte, como eu gosto de falar, né? Tem um intervalo importante aqui, tem um gap que a gente precisa olhar bem para ele, né? E a gente sempre fala, né? O Buda falava isso como mensagem final. Vamos lá, gente, desperte, vamos despertar, né? O que o Buda fez, Buda em sânscrito significa desperto, né? A pessoa que despertou. E o despertar é isso, né? Eu acordei para a vida, né? Eu consigo viver a vida em sua plenitude, com tudo, com alegrias, com tristezas. Então é desse lugar aí que a gente dialoga. Cara, que legal. Obrigado pela sua presença, André. Vou fazer o seguinte, ó. Fazer isso ao vivo mesmo, porque depois a gente esquece. E eu vou fazer uma selfie com você aqui daqui. Ó. Show! Valeuzão. Tô fazendo. Quem fazia isso na primeira temporada era o Marcelo Taz no Provoca. Deixa eu ver como que fica aqui, ó. Aí. Estou? Deu certo? Tá dando certo. Aí, agora Show! sim. Beleza. André, obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, que você possa aproveitar essa conversa. E se você quer mais dessa conversa, coloca nos comentários, compartilha com as pessoas. Em breve a gente vai trazer, quem sabe, né, André? Presencial em algum momento aí, um dia que você esteja por São Paulo, a gente não bate um papo, tá bom? Querido, obrigado, é um prazer, e é que tô falando de coração, poder ter contato com você, poder conversar com você. Agora a gente tá com o Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida chegando mais em Porto Alegre, então esperando a expectativa de a gente poder sentar, conversar, tomar um café e trocar ideia, trocar bastante figurinha. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua amizade. Últimas palavras que você quer deixar pra galera aí? Maravilha, Bruno, eu sou imensamente grato, né, eu sempre digo, né, o CBMEV sempre me recebe de braços abertos, né, agora o Bruno me recebe de braços abertos, né, na sua casa, né, no seu canal, agradeço demais e agradecer a todo mundo, né, eu fico também à disposição para novas conversas, novas oportunidades, né, as minhas redes sociais vocês encontram fácil
para dialogar, para bater um papo, né? O médico e o monge, literalmente, né? Eu sempre Aliás, brinco, né? eu ia falar isso, você vai escrever um livro, não vai? O Tô Médico e o escrevendo, Monge? exatamente, tá terminando, tô já que conversando legal. com a editora, né, sobre isso, né, e eu brinco, né, tem uma brincadeirinha que eu falo que é de médico e monge todo mundo tem um monte. Que legal. Que bacana, querido. Parabéns. E quando lançar o livro também, você volta aqui no canal pra gente Claro, divulgar, a gente vai fazer live no Instagram. Conte com a minha ajuda, maravilha. viu? Te entrego em Obrigado. mãos. Opa! Pessoal, obrigado, um abraço pra vocês, boa noite e até a próxima. Valeu. Andrezão, obrigado, cara. Valeu, querido, brigadão. Tamo junto. Tchau, Obrigado, tchau. tamo junto. Tchau, Boa tchau, tarde. Bruno, obrigado por Valeu. tudo.